E agora, eu queria, assim como eu mencionei, que a gente pensasse um pouco que nós estamos num ano novo, né? Estamos aí na nossa primeira semana de 2023. Eu iniciei o ano, irmãos, minha esposa e eu lá em casa, com Covid. Eu peguei Covid depois do Natal, e aí nós tínhamos plano de passar o ano novo com a minha família de São Paulo e não deu. A gente passou o Natal em casa, porque daí a família da Carla estava com Covid, aí não tivemos encontro com família, e depois, quando nós íamos ter outro encontro com família, a gente teve que ficar em casa também por causa do Covid, mas, graças a Deus, nós estávamos bem, e a gente entendeu isso como um cuidado de Deus com a gente, né? Então a gente ficou em casa, passou esse período de férias aí assistindo filme, assistindo série, mas como um novo ano que se inicia, nós sempre temos desafios e às vezes traçamos algumas metas, não é? Pensamos em metas, esse ano eu vou começar a fazer exercício, eu vou fazer mais exercício, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou começar a estudar, esse ano eu vou investir mais tempo na leitura e tal, e aí às vezes chega fevereiro, parece que você já jogou tudo por fora, né? Teve algumas postagens que estavam assim, 2023, vamos lá, rumo à meta de 2021 que eu ainda não consegui cumprir. Esse ano eu vou. Mas, em geral, o que mais nos suga e nos gera dificuldade é nós pararmos e conseguirmos atender toda essa demanda que a vida nos traz, não é? Porque, afinal de contas, se você é um cristão e se você entende as prioridades bíblicas, você entende que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Deus deve ser a primeira prioridade e a maior prioridade da sua vida. Se você é um cristão saudável, você sabe que depois disso você precisa priorizar o seu casamento. O seu casamento é prioridade, você precisa investir tempo no seu casamento. Você sabe que a sua família é prioridade, então você precisa cuidar dos seus filhos, precisa saber se estão todos bem, como é que estão as pessoas da sua casa, auxiliá-los. E você sabe que também o trabalho é a prioridade. Afinal, você precisa sustentar a sua casa, todo mundo precisa ter o alimento, todo mundo gosta e o trabalho edifica o homem. Então, nós trabalhamos e precisamos injetar força e tempo no nosso trabalho. E nós temos o ministério, a igreja. Precisamos servir a Deus, precisamos servir os lugares. Então, eu estou falando das 5 primeiras áreas de prioridades da nossa vida. E o nosso maior desafio é pegarmos essas 5 prioridades, ou essas primeiras prioridades, e darmos conta de tudo isso aí. Ou você deu conta em 2022 em todas essas áreas? Seu relacionamento com Deus de 0 a 10 foi 11,5. Seu casamento, 12. Depende para quem você vai perguntar, né? Para o esposo ou para a esposa, né? De 0 a 10, sua família, todo mundo está perfeitamente, todo mundo se sentiu cuidado, não tivemos problema. No seu trabalho deu tudo certo, não teve nenhum imprevisto. E você realmente serviu o reino de Deus, entendeu, estava pleno, entendendo que Deus estava te usando para algo maior e você conseguiu atender isso? Acho que não, né? Porque é o nosso desafio. E é aquilo que às vezes nos suga e nos gera dificuldade. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, o mesmo capítulo que eu li agora a oração do Pai Nosso. Eu quero convidar você a ir lá para o finalzinho dele, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Alguém poderia pegar um copo de água para mim, por favor? Eu esqueci de trazer meu copo. Obrigado, Betinho. A partir do versículo 25, Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo ou ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Obrigado, Betinho.
Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, se eu nessa manhã estivesse logo subido aqui, chegado aqui para você e falado assim, eu tenho algo para te dizer, não se preocupe com nada. Você olhar assim e falar, pastor, você não sabe os boletos que eu tenho. Você não sabe como pode ser que seja esse ano. No caso do IERGA, você não sabe que eu tenho um casamento para planejar. Desculpa expor, mas eu ia poder deixar passar essa. Né? Parênteses fechado. Eu tenho coisas para me preocupar. Como não se preocupem? Porque quando nós falamos de não se preocupar, parece que nós estamos falando de alguém que é irresponsável. Porque alguém que é responsável, uma pessoa que tem responsabilidade, você se preocupa, você precisa atender às demandas. Mas nós esquecemos que no sermão, na mensagem mais famosa da história, que é o Sermão do Monte, Jesus está com os seus discípulos dizendo, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com essas coisas. Não se preocupem com amanhã. Não se preocupem. Mas aí você pode perguntar, tá, e essas 5 áreas de prioridade que foram listadas, como que eu não vou me preocupar? Eu tenho um relacionamento com Deus que eu preciso melhorar, o Espírito Santo me chama a ter mais relacionamento com Ele. Eu preciso ter um casamento melhor, minha esposa, meu esposo precisa mais de mim, minha família, meus filhos, meus parentes precisam mais de mim, meu trabalho precisa mais de mim, a igreja precisa mais de mim, o reino precisa mais de mim. Como que eu não vou me preocupar? Eu vou dizer para vocês, Jesus, nesse sermão, ele fala que nós não precisamos nos preocupar e ele vai fazendo um paralelo com coisas muito simples da vida e da percepção humana. Porque Jesus fala assim, olha, vocês estão preocupados quanto ao que comer, o que beber, o que vestir, e ele fala, olhem para os animais. Olhem para os pássaros. Eles não plantam e eles têm o que comer. Olhem para os animais, eles não estão ali plantando, buscando, fazendo um planejamento para o seu alimento em partes. Porque se nós pararmos para pensar, os pássaros não plantam, mas eles precisam voar para comer, não é? Um pássaro que fica no ninho, ele não consegue se alimentar, a menos que ele ainda seja um filhote e o pai e a mãe traz a comida. Se não, o pássaro ele precisa voar para encontrar uma semente, para encontrar um inseto para ele comer. Alguns animais passam o verão armazenando comida para o inverno. Então nós precisamos lembrar que quando Deus está falando assim, não se preocupem com essas coisas, de maneira nenhuma Jesus está nos chamando para estarmos sentados no sofá esperando que as coisas aconteçam. Porque os próprios animais não estão preocupados com isso, mas eles precisam irem e fazer a parte deles. Eles precisam ir encontrar um inseto, eles precisam ir armazenar aquilo que Deus está provendo para eles, porque não foram eles que fizeram aquilo.
Então, quando Deus estava falando para nós, não se preocupem, e nos compara e faz essa comparação, Ele está deixando bem claro que não é uma questão de estarmos, uma licença para estarmos à toa, mas sim como está o nosso estado de espírito. Porque depois ele vai dizer a respeito do alimento, daquilo que é mais essencial e mais necessário para a vida de um ser humano, mas também ele vai descrever a própria roupa. A roupa se tornou um item necessário, mas você não precisa de roupa para estar vivo, a menos que você esteja numa extrema situação de temperaturas extremamente baixas ou temperaturas extremamente altas também. Você precisa de determinadas roupas para que você sobreviva. Mas fora isso, bom, nós estamos no Brasil. O nativo brasileiro, o índio, qual é a roupa que o índio tem? Então a roupa não é considerado um item tão essencial para a vida, mais importante. Não se preocupe com a própria roupa, com aquilo que talvez é importante para você, porque o que Deus está fazendo é cuidando da estética de uma forma que nem o maior rei vai conseguir comparar e vai chegar perto com o cuidado que Deus tem com você e para mim com você. Não importa qual seja o valor que você tenha e o poder de investimento que você acha que você tem para construir as coisas que você entende que é necessário para você. Nada feito por mão humana se compara com aquilo que Deus abriga, com aquilo que Deus veste. Porque ele vai falar, dá uma olhada que nem o rei Salomão vestiu com tanto esplendor. Mas eu continuo perguntando para você, será que você, sabendo disso, continua a se preocupar? A grande verdade, irmãos, é que nós não temos o discernimento e não entendemos que se Deus cuida dessas coisas e desses animais menores, por que Deus não vai cuidar de nós, que somos o topo da criação? A grande verdade é que o meu e o seu coração fica aprisionado, preocupado de forma extrema com essas coisas, porque nós não temos a percepção e não vivemos e caminhamos entendendo que nós temos um Deus que cuida de nós. A grande verdade é essa. Por que a ansiedade se tornou a doença do século? Há um texto claro na Bíblia, Filipenses, vai dizer, não andem ansiosos por coisa importante, que eu gosto, que eu sei que é necessário, por coisa alguma. Mas nós vivemos com ansiedade, com preocupações. Olhamos para o nosso ano, olhamos para aquilo que nós ainda temos e às vezes nós não conseguimos dormir e a gente continua preocupado. O que vai ser? O que vai acontecer? Como será e como não será? E a gente esquece que nós temos um Deus que está nos chamando para nós vivermos comprometidos com a sua causa. Quais são as prioridades da sua vida? Quando você pensa no seu ano, talvez você pensou e talvez você pense a sua vida diante dessa ordem que eu falei. Mas eu quero que você agora pense exatamente em você e naquilo que é prioridade para você. O que você prioriza no seu dia a dia. Sabe como você consegue talvez definir isso? É agora. Bateu um telefonema. O que te tira agora da cadeira para sair e para atender? O que é sua prioridade? O que faz você sair da onde você estiver para fazer determinada situação? Pensa aí. Talvez não é Deus a sua prioridade. Talvez Deus vai estar lá em 5º, 10º lugar da sua prioridade. Porque talvez na sua prioridade de Deus é vir no domingo. Eu vou lá assistir um culto, porque a vida inteira a gente foi
família vai. Tem que ir para o culto, né? É bom ir para a igreja. Sim, é bom. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando daquilo que de fato é a sua prioridade. Porque se você quer olhar para o seu ano, e você quer ter uma vida equilibrada, e você quer viver com sabedoria, você precisa entender o que Deus está chamando para você pôr como prioridade. Porque toda vez que você não vive o equilíbrio bíblico, a sua vida está desequilibrada. Não importa o quanto você esteja bem-sucedido, não importa o quanto você acha que você está dando conta das coisas que você pôs como prioridade. Se você não está vivendo dentro daquilo que Deus nos chama para viver, como padrão de equilíbrio, sua vida está disfuncional e vai estar desequilibrada, e em algum momento isso vai cobrar, como talvez já esteja te cobrando agora. Quantas pessoas mais velhas, eu tive o privilégio de novembro, conhecer o Instituto Billy Graham. E quando nós estávamos ali, para as pessoas que eu conversei sobre essa viagem, eu falei, para mim ali eu já podia vir embora no final da visita no Instituto Billy Graham. Foi maravilhoso. Mas foi interessante que uma das últimas entrevistas que Billy Graham deu, quando ele já estava velho, e aí perguntaram para ele assim, você tem um ministério conhecido no mundo inteiro, as pessoas, multidões, você enche estádio, as pessoas te ouvirem. Você é alguém extremamente bem-sucedido na sua área, reconhecido pelo mundo. Não é à toa que em determinado momento o FBI teve que ir na casa dele pedir para que ele mudasse de casa, porque ele era um homem que tinha acesso a pessoas poderosas no mundo inteiro. Né? Ele falou, não, você não pode mais viver assim. Você é bem-sucedido. Mas o que você faria diferente? E a resposta do Billy Graham foi, eu viajaria menos e teria passado mais tempo com meus filhos. Um homem conhecido no mundo inteiro como um homem de Deus. Palavra poderosa. Milhares de pessoas confessaram Jesus através da vida desse homem. Mas ele, chegando no final da vida, reconhece que em algum momento ele não viveu da forma equilibrada que Deus nos chama para viver. E isso se tornou disfuncional na vida dele. Não importa, irmãos, quanto bem e quanto você acha que você está dando conta das prioridades que você colocou para a sua vida. Se não está dentro dos padrões bíblicos, vai estar desequilibrado. Por isso eu quero convidar você a dar uma olhada lá no finalzinho do texto que nós lemos. Lê comigo lá a partir do versículo 33. Jesus fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não está dando uma sugestão, Jesus não está dando uma dica, Jesus não está fazendo uma suposição. Jesus está falando para os seus discípulos, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, não sei o que é prioridade na sua vida, mas você precisa entender que aquilo que Jesus, um discípulo de Jesus, é chamado para viver, é por o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando Jesus está falando aqui de reino de Deus, a gente precisa lembrar que sim, Jesus é rei e reina sobre tudo e sobre todos. Mas há uma grande diferença no lugar e naquele ambiente no qual Jesus é reconhecido como rei. No qual existe aquele ambiente que as pessoas vivem reconhecendo que ele é rei sobre o seu reinado. Não há uma grande diferença? Quando nós nos reunimos com várias pessoas que entendem que Jesus é o rei da minha vida e da sua vida, e nós estamos juntos celebrando esse reinado. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E aí ele continua e fala assim, e a sua justiça. E aí a gente pode entender que talvez essa sua justiça, talvez seja um lugar onde, sim, Deus está reinando e Jesus reina sobre tudo e todos. Mas talvez aquele lugar, aquele momento, há pessoas e há uma situação na qual as pessoas não reconhecem que Jesus reina.
como às vezes um grupo de pessoas que pensam totalmente diferente de você, com filosofias e ideologias políticas talvez diferentes da sua, com uma fé talvez diferente da sua, com uma vida diferente da sua. Aquele lugar e aquele grupo de pessoas precisam entender a respeito da justiça de Deus. E é ali onde nós estamos servindo. Porque Jesus implementou o seu reinado e a sua justiça com homens que o traiu, que o venderam, que queriam o tempo todo encontrar armadilhas para levar ele preso. A justiça e o reino de Deus, ela precisa entrar em todos os lugares, mas isso tem que ser uma prioridade na nossa vida. E aí quando Jesus fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele continua dizendo que daí todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando você vive uma vida entendendo que o reino de Deus, buscando o reino de Deus, e Deus é a prioridade na sua vida, você entende que Jesus não está, às vezes, no primeiro lugar. Você entende que Ele está sobre tudo. Então, não é que Deus entra no primeiro lugar da sua lista. É que Deus é como se Ele fosse o braço de todas as outras prioridades. Porque eu não vou conseguir ticar, se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, Deus como primeiro lugar, mas se entender que Deus está sobre tudo e sobre tudo aquilo que faz parte da minha vida. Seja no meu casamento, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja no meu ministério. Deus está sobre tudo. Porque se você começa a viver assim, você vai entender que buscar a Deus sobre todas as coisas é entender que eu vou sim poder correr atrás de todas as outras, mas todas as outras estão sobre o reinado de Deus. E aí as coisas começam a funcionar de forma funcional. Porque se você pegar essa lista de prioridade e falar, eu primeiro faço isso, depois isso, a gente sabe que na prática não é assim, não é? Você pode colocar a sua família, o seu casamento em primeiro lugar do que o seu trabalho. Mas quando chega a época da colheita, a sua família não precisa entender que naquele período você vai ter que se dedicar mais no seu trabalho. E quando chega a época que alguém da sua família está doente, o seu esposo ou a sua esposa não precisa entender que aquele momento a dedicação é para aquela pessoa que está doente, por aquele momento. Quando chega um momento no qual você entende que você precisa tirar férias com o seu cônjuge, o seu trabalho, o seu ministério na igreja e a sua família não vai ter que entender que agora a prioridade é focar naquilo. Quando o seu ministério e quando a sua família precisar, o seu ministério vai ter que entender que vai ter que esperar. Porque agora eu vou ter que priorizar na minha família ou o meu casamento. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, você vai entender e não vai ter problema nenhum você continuar correndo atrás das demais coisas. Porque Jesus está dizendo que as demais coisas serão acrescentadas. Mas as demais coisas estarão sobre o reinado dele. Esse equilíbrio funcional vai estar de uma forma que as demais coisas jamais vai tentar sobrepor o reinado daquele que é rei da sua vida. O trabalho não vai sobrepor, porque quem reina não é o trabalho, é Deus na sua vida. E nenhuma outra. Porque é Deus que vai ser o rei. E se Deus é o rei e eu busco o seu reino e a sua justiça, eu posso dedicar tempo às outras coisas e entender que eu vou viver uma vida equilibrada. Entender que o meu ministério, a minha família, o meu trabalho, o meu casamento, todos vão ser prioridade para o reino de Deus. Todos. Não imagine, irmãos, o que eu quero nessa manhã é que você pare de imaginar que essas coisas elas estão separadas. Para de imaginar que o seu trabalho está separado do reino de Deus. Para de imaginar que a sua atividade está separada do reino de Deus, que a sua família está separada do reino de Deus, que o seu casamento está separado do reino de Deus. Tudo está sobre o reinado de Deus. E se
tudo estiver sobre o reinado de Deus, você não vai ter problema em dedicar tempo a eles, mas você vai saber que tudo isso precisa glorificar o Rei que faz tudo isso acontecer. Ou você acha que o seu casamento está em pé porque você é um bom esposo, é uma boa esposa, é a melhor pessoa do mundo? Ou você acha que a sua família e seus filhos estão sendo bem educados, criando no caminho do Senhor, seguindo a Jesus, porque você realmente é a melhor mãe, melhor pai do mundo? Que aquilo, o seu trabalho está dando certo, porque realmente você é uma pessoa que tem a maior capacidade de fazer o que você faz. Que o ministério que você exerce dá certo e as coisas estão acontecendo porque você é muito bom e Deus chama você do filhinho mais bonito de Jesus. É graça, irmãos. É o reino dele que está acontecendo. E ele está nos chamando e nos dando o privilégio de fazermos parte disso. Lembra que é ele e é para ele e tudo por ele. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você ainda a pensar sobre o seu ano, sim. A pensar que você tem tantas prioridades, tantos desafios que você vai encarar, e em nome de Jesus você vai alcançar e Jesus vai te abençoar muito mais do que você pode imaginar. Mas acima disso, eu quero desafiar você a olhar para a funcionalidade e o equilíbrio da sua vida, para que você viva uma vida de sabedoria e com sabedoria, tendo equilíbrio em tudo que você fizer. Mas você precisa lembrar que só será equilibrado se tiver no parâmetro bíblico, não no seu. Não no seu, no parâmetro bíblico. E esposo e esposa que estiver aqui, e talvez isso chama a atenção e você falou assim, que bom que o pastor falou isso, que eu vou conseguir agora conversar em casa. E vou ter uns argumentos agora para falar que está vendo como você tem que parar, ou começar, ou tal, aquilo. Lembra que o reinado de Deus é bíblico. Não é por você e não diz respeito a você. Diz respeito a vocês e a sua família e o seu casamento juntos. Honrarem o Deus que faz parte da vida de vocês e que é o Rei da vida de vocês. É sobre isso que se trata. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é te satisfazer. Não é ir de acordo com as suas expectativas. Mas é honrar o Rei que reina sobre tudo e todos. Que em nome de Jesus, aqui haja famílias, homens e mulheres, que conseguem viver com equilíbrio, seguindo os padrões bíblicos. Amém? Convido você a se levantar para nós orarmos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é tão rica. E Deus, nós devemos viver conforme ela nos manda. Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão todas as vezes que nós estamos achando que nós temos as melhores respostas humanas para a nossa vida, para as nossas prioridades. E, Senhor Jesus, nós queremos nos rendermos àquilo que o Senhor nos manda viver. Porque se o Senhor é o nosso Deus, se o Senhor é o nosso Rei, não há nenhum outro lugar que a gente queira estar que não seja te obedecer, Senhor. Fazer aquilo que o Senhor nos chama. E Deus, abençoe os nossos casamentos. Abençoe, Deus, as nossas famílias. Abençoe, Deus, os nossos negócios, os nossos trabalhos, Senhor. Abençoe, Deus, os nossos ministérios, aquilo que nós fazemos para te servir, para servir as pessoas. Senhor Jesus, que tudo isso funcione de uma forma equilibrada. E que acima de tudo, Deus, estarmos na tua presença, estarmos servindo o Senhor, seja, Deus, a nossa maior prioridade, Deus. Que o Senhor faça isso nas nossas vidas. É o nosso desejo, a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém.